Olá, seja bem-vindo ao lançamento do projeto Guardiões da Esperança. Deus seja louvado por você reservar um pouco do teu tempo para assistir esse programa. Onde você estiver, na tua casa, na igreja, no computador, que Deus possa usar-nos e você possa entender completamente como nos tornamos guardiões da esperança de levar a missão da igreja a todo mundo. Nós cremos que a igreja foi chamada por Deus para cumprir um propósito e nós podemos ser usados para cumprir esse propósito juntamente com a igreja. O projeto Guardiões da Esperança é para te fazer entender a seriedade como a igreja usa os seus recursos. Às vezes, você vê a distribuição dos recursos da igreja, uma parte vai para a missão, outra parte vai para a associação, outra parte vai para a divisão, mas por trás desses números existem vidas que estão sendo salvas e transformadas, e é isso que queremos apresentar para você. Queremos convidá-la a fazer uma breve oração e vamos pedir a bênção de Deus sobre tudo que vamos viver hoje. Oremos. Querido e eterno Deus, usa-nos, Santo Deus, para que possamos de maneira muito clara entender como, através do cumprimento da missão da igreja, nos tornamos guardiões da esperança. Que a Tua palavra, que as instruções possam tocar e mover o nosso coração a continuar levando avante essa missão. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Para esse primeiro momento, nós temos um convidado muito especial, Pastor Ivo Vasconcelos, tesoureiro da Igreja Adventista para a região da Bahia e Sergipe, a União Leste Brasileira. Pastor Ivo, muito obrigado por sua presença, muito obrigado por seu envolvimento com a área da mordomia cristã, com a área da fidelidade cristã. Nós sabemos, pastor, da seriedade do uso que a igreja faz dos recursos. Mas nós sabemos que a seriedade que a igreja faz do uso dos recursos não é o principal motivo para sermos fiéis. Nós precisamos ser fiéis por entendermos completamente o que é fidelidade. Na sua opinião, qual a importância da fidelidade cristã na vida de um crente em Jesus Cristo? Olá, pastor. É muito bom estar aqui nesse programa. Eu quero saudá-lo e também saudar todos que estão nos vendo, no caso, nesse momento. E a sua pergunta é muito interessante, porque a luz que advém da cruz do Calvário não tem lugar para o egoísmo nem a infidelidade. Todo crente fiel sabe que quando ele aceita o Senhor Jesus Cristo, ele agora deve participar do reino de Deus, devolvendo aquilo, na verdade, que é de Deus. Não é? O tempo é pouco, que ele vai passar aqui nessa terra é um breve tempo, e ele precisa realmente se envolver na pregação do Evangelho, sendo fiel na devolução dos dízimos e das ofertas. O senhor falou um pouco sobre o egoísmo. Como a fidelidade bíblica nos ajuda a arrancar esse egoísmo? Parece que já nascemos com ele. É verdade. Na verdade, quando nós participamos, quando nós devolvemos, quando nós estabelecemos um percentual nas ofertas e devolvemos aquilo que é de Deus com relação ao dízimo, pastor, nós ficamos menos egoístas. O ser humano já é egoísta por natureza. Quando ele nasce, ele já é egoísta, não é? E quando ele recebe a mensagem do Evangelho, quando ele começa a participar, ele tem essa alegria e esse prazer de compartilhar dessa pregação do Evangelho e ser menos egoísta na sua vida. Pastor, o projeto Guardiões da Esperança, ele tem como grande objetivo dar vida aos números. Então, quando nós observamos que uma parte dos dízimos vai para a associação, outra parte para a divisão sul-americana, outra parte... Isso nos faz pensar um pouco na seriedade, como a igreja usa os seus recursos. Nos fale um pouquinho sobre isso, a seriedade da igreja no uso dos recursos. Pastor, a igreja é muito séria, na verdade, na contabilização desses recursos. Tudo aquilo que chega nos cofres da igreja, não é? Tudo é contabilizado, todos os centavos é contabilizado. Eu fico tranquilo com relação e falo com muita propriedade para os nossos amigos que estão assistindo, não é? Tudo que é feito na igreja é tudo devidamente contabilizado. Eu já estou trabalhando há 37 anos nessa organização, pastor. Entrei como caixa e desde quando eu entrei em 77 a gente percebe a seriedade da contabilização desses recursos. Tudo é devidamente aplicado para o fim da pregação do Evangelho, da manutenção da obra pastoral. Pastor, mas essa maneira como nós administramos os recursos da igreja, há alguma base bíblica do Espírito de Profecia para a maneira como nós usamos os recursos na igreja? Pastor, me recorda de uma citação de Paulo, quando ele diz: aquele que
pregue o Evangelho, que viva do Evangelho. Nós temos todo o embasamento bíblico e também a inspiração de Deus com relação à sua igreja nesses últimos dias. Nós temos toda uma orientação profética e bíblica com relação à manutenção da obra pastoral e também do evangelismo. E a igreja faz isso, cumpre realmente assim o seu dever na pregação desse evangelho eterno, na manutenção do ministério pastoral. Eu me recordo, pastor, que em João capítulo 17, Jesus fez uma bonita oração, a oração sacerdotal, e entre outras coisas ele pediu que a igreja que ficaria na terra para terminar a missão que ele iniciou, a morte na cruz, que essa igreja fosse um. Senhor, ele dizia, Pai, eu oro para que eles sejam um. O versículo 21 e o 23, ele disse assim, Pai, que eles sejam um para que o mundo creia. Pai, que eles sejam um para que o mundo conheça. Então ele disse assim, olha, a minha missão vou deixar nas mãos de vocês, mas vocês precisam ter unidade. Eu me emociono ao pensar que a igreja tem unidade doutrinária, por exemplo. Em qualquer lugar do mundo nós estudamos a mesma lição da escola sabatina. Me emociona o coração pensar que nós temos uma unidade na missão. Mas será que a maneira como nós lidamos com as finanças, a maneira como nós direcionamos ou organizamos as finanças na igreja, faz com que essa unidade seja fortalecida? Não tenho dúvida disso, pastor. Porque assim como nós temos mundialmente essa unidade doutrinária, toda vez que nós estudamos uma lição da escola sabatina, todo mundo adventista está estudando. Uma carta missionária, quando é lida na igreja, quando é contada a história, não é? Todo mundo adventista está participando. A mesma coisa é no momento das finanças. Quando você devolve, na verdade, o dízimo e as ofertas diante do altar do Senhor, isso nos dá uma unidade mundial muito grande, porque nós estamos participando. No momento que eu começo, que eu devolvo, na verdade, os dízimos e as ofertas, existe um compartilhamento entre o campo local, entre a União, entre a divisão sul-americana, que faz parte integrante da Associação Geral. Todo mundo, então, ele é beneficiado com a oferta que nós devolvemos diante do altar do Senhor. Isso nos une. Pastor, nos explique melhor como esses recursos são usados em outros lugares que não na minha igreja local. Pois bem, como eu falei, quando você devolve, na verdade, o dízimo, existe um compartilhamento. Um percentual vai para o território, ou seja, para a União, não é? O outro percentual vai para a divisão sul-americana. A divisão sul-americana, ela começa também a administrar esses recursos e um percentual desse que ela recebeu de todos os campos, de todas as igrejas, ela retorna para aquele campo que se chama missão. Aquele campo que se chama associação, ela tem condições de se manter por conta própria. Todavia, aquele campo que é uma missão, ela precisa de recurso, de alguma subvenção para administrar o seu ministério pastoral, a sua obra evangelística, que ela não consegue fazer isso com os recursos que ela está arrecadando dos seus fiéis. A divisão, então, compartilha. Isso se chama dízimo compartilhado. E a divisão também, ela manda um percentual para a Associação Geral, para essa forma de organização a nível de mundo, para os pastores que lá estão trabalhando, também receber os benefícios da igreja no mundo inteiro. O senhor pode nos apresentar algum projeto missionário que a igreja tem participado em outros lugares com esses recursos? Sim, pastor. É interessante que a Associação Geral, ela tem um projeto missionário que se chama Overseer. Recursos que advêm das ofertas, ela manda missionário para local que onde não tem a obra estabelecida, ainda não tem um escritório, um campo que nós chamamos de associação, missão, ela manda missionário, não é, para esses locais. Mas a própria divisão sul-americana tem algo muito especial que foi estabelecido recentemente, não é, que ela está mandando 25 missionários para o mundo inteiro, principalmente para aquela janela 1040, que é mais difícil da penetração do evangelho, do cristianismo ser pregado lá. E isso é algo que me fascina, porque quando você vê que a divisão está cumprindo também o seu papel, por que isso? Porque nós queremos que esse mundo receba a mensagem do evangelho, para que Jesus retorne a essa terra o mais breve possível. Amém. Amigos, esse é o nosso grande objetivo com o projeto Guardiões da Esperança. Nós queremos que você conheça
vidas e pessoas que estão doando sua vida em lugares que talvez você nunca tenha oportunidade de ir, mas os seus recursos estão indo. Nós queremos convidá-lo nesse momento a assistir o testemunho de um desses missionários que o pastor Ivo citou, o pastor Robson Gondim. Ele foi chamado por Deus, desafiado pela igreja, para pregar o evangelho em uma região muito desafiadora, as Ilhas Falklands. E nós queremos convidá-lo a assistir esse testemunho. Esse testemunho é um dos muitos que você vai acompanhar no projeto Guardiões da Esperança. Acompanhe esse vídeo. Meu nome é Robson Gondim, sou pastor há aproximadamente 3 anos. Deus me chamou para ser pastor, mas a vontade, o desejo, a chama viva no coração de trabalhar como missionário sempre existia no meu coração. E o Senhor confirmou o nosso chamado para as Ilhas Falkland. Eu estava um dia desses estudando sobre missões e analisando o que Jesus falou lá em Mateus 24. Jesus fala que dos sinais, ele fala de fome, de guerras, de pestes e de tantos outros sinais, mas um dos sinais a gente muitas vezes olha como se fosse uma condição para a volta de Jesus. Na verdade é uma condição, mas também tem um outro lado, é o lado do sinal. Quando esse evangelho for pregado em todo o mundo, esse é o sinal que Jesus está voltando. Pastor Ivo, há 2 grupos de pessoas nos assistindo nesse momento. Um é aquele grupo que já experimenta essa alegria de participar da missão da igreja, não apenas na igreja local, mas através dos seus dízimos e ofertas na igreja mundial. Outro grupo é aquele que ainda não experimentou essa alegria, ainda não experimentou perceber que enquanto ele está aqui, alguém está pregando o evangelho com os recursos dele em outro lugar do mundo. Que mensagem o senhor deixaria para esses 2 grupos? Pastor, eu diria que é uma alegria muito grande você participar da pregação desse evangelho eterno. O evangelho eterno é algo de Deus, é algo espiritual. Deus não precisa, na verdade, dos nossos recursos, irmãos. Ele não precisa, ele é dono de tudo. Todavia, nós temos a oportunidade de participar, de compartilhar com o céu da pregação desse evangelho eterno, de salvar pessoas para o reino de Deus. Então, compensa, na verdade, ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Deus diz através da sua palavra que provai-me nisso. Eu acho que é um dos poucos textos, pastor Josanã, que Deus diz, olha, me prove. E Ele está dizendo para cada um de nós, provai-me nisso. Compensa, querido irmão, ser fiel diante de Deus. Se você ainda não teve essa experiência, faça essa experiência com Deus e você vai ver como é bom ser fiel diante do altar do Senhor. Eu não tenho dúvida, irmãos, a maneira como a igreja está gerindo esses recursos, a maneira séria da pregação do evangelho eterno, a maneira como você deve realmente confiar nessa igreja, porque eu creio piamente, pastor, que essa é a igreja e esse é o povo de Deus. Compensa confiar. Deus te abençoe. Pastor Ivo, eu quero lhe agradecer a participação nesse nosso programa, o lançamento do projeto Guardiões da Esperança. E quero agradecer a você que esteve conosco durante esse primeiro bloco. Quero convidá-lo a fazer uma reflexão nesse momento. Você assistiu o testemunho do Robson, espero que tenha tocado profundamente o teu coração. Você vai ter todo esse vídeo no projeto Guardiões da Esperança. E nesse momento eu quero convidá-lo a fazer uma reflexão na música que você vai ouvir. Essa música fala sobre redenção. Esse é o motivo da fidelidade. Nós somos salvos por Jesus Cristo. Por isso, envolvemos o nosso coração pela cruz do Calvário em cumprir a missão que a cruz nos deixa para cumprir. Presta bem atenção na letra da música que você vai ouvir nesse momento. Não sei mais andar sozinho, já não vivo sem teu carinho. Todo dia quero ouvir
te abraçar, sentir o teu coração. Me sinto perdido e sem direção, se não sentir por perto tua mão. Teu amor é real, tua paz me refaz, não vou te perder jamais. Sou tão dependente teu, preciso do teu amor, como do ar pra respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor. Sou tão dependente teu, preciso do teu amor, como do ar pra respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor. Não sei mais andar sozinho, já não vivo sem teu carinho. Todo dia quero ouvir tua voz, te abraçar, sentir o teu coração. Me sinto perdido e sem direção, se não sentir por perto tua mão. Teu amor é real, tua paz me refaz, não vou te perder jamais. Sou tão dependente teu, preciso do teu amor, como do ar pra respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor. Sou tão dependente teu, preciso do teu amor, como do ar pra respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor. Estamos de volta para o segundo bloco do lançamento do projeto Guardiões da Esperança. Eu espero que você já tenha entendido que esse projeto tem como objetivo mostrar a seriedade e a missão da igreja através das finanças, do uso dos recursos. Nesse bloco, nós queremos conversar com dois convidados muito especiais. Estou aqui com o pastor Osmar Borges, que é líder para a União Leste Brasileira, Bahia e Sergipe, a área de MIPS, Ministério Pessoal, Escola Sabatina. Pastor Osmar, seja bem-vindo. Muito obrigado por sua presença conosco. E ao lado, o pastor Abraão, que também é líder da igreja em um distrito pastoral na Associação Bahia, o distrito de Portão. Pastor, seja bem-vindo. Deus te abençoe grandemente. Pastor Osmar, qual é o papel da igreja no mundo? Amigo Josanã, amigo ouvinte, seja no computador, seja numa tela da sua igreja, se você está em casa, eu quero dizer para você que o papel da igreja é salvar. Nós salvamos quando abrimos uma escola adventista. Nós salvamos quando oferecemos à comunidade um livro missionário. Nós salvamos numa clínica, nós salvamos com um hospital. Então esse é o papel que a igreja realiza em todas as suas áreas, seja na educação, seja na saúde, seja basicamente no ministério também. O papel da igreja é salvar, pastor. Na região que você cuida, aqui na ULB, Bahia e Sergipe, como a igreja tem cumprido essa missão? Olha, nós temos avançado de forma maravilhosa. Aqui nós temos 200 mil adventistas, todos empenhados em salvar.
Seja um professor, seja um educador na área física, seja um médico, seja um operário, todos estamos salvando. Nós temos projetos fantásticos. O ano começa com o Calebs, por exemplo. Nós temos mais de 20 mil jovens envolvidos num projeto de doação das férias para salvar pessoas. Aí logo no mês de abril temos a Semana Santa. Aproveitamos que as pessoas estão com seu olhar voltado para Cristo Jesus naquela semana crucial para a humanidade e apresentamos Jesus para essas pessoas, primeiro através dos pequenos grupos, depois na igreja propriamente dita. Depois temos o batismo da primavera, onde nossos filhos se juntam aos filhos de outros que foram evangelizados, assim jovens também são batizados, e é na primavera que nós temos o maior batismo da igreja durante o ano. E depois nós temos o mês de novembro, a última colheita, o evangelismo de colheita, que antigamente era via satélite, mas agora temos o privilégio, nós pastores e líderes de igreja, para pregar o evangelho. Assim a igreja, durante o ano todo, vai evangelizando. Pastor, cada projeto desse que você nos apresentou, por exemplo, Caleb, eu vejo os meninos com tanta empolgação, eu tenho ficado emocionado ao visitar essas equipes durante as férias, mas eu vejo que cada um recebe um kit. Eu fico impressionado, e isso também impressiona muitas pessoas, perceber que quando a pessoa batiza na igreja adventista, ela recebe uma Bíblia, ela não paga por esse valor. Os irmãos, quando saem duplas missionárias, eles recebem estudos bíblicos, que também têm o seu valor. E tudo isso tem o seu valor. Como a igreja cumpre a missão, como as finanças da igreja são importantes para esse cumprimento da missão? Muitos não percebem, pastor Josanã, e você que está me ouvindo, nos ouvindo hoje, que os recursos que chegam à igreja não chegam só em forma de dinheiro físico. A Bíblia, você não paga pela Bíblia, você não paga pelo estudo bíblico, a presença de um obreiro bíblico no seu distrito, o kit dos Calebs, você não paga pelo kit que o Caleb recebe, enfim, a parceria que o evangelismo tem com a mordomia é primordial. Sem os recursos financeiros, a obra não avançaria. A nossa média de abertura de uma nova igreja aqui na União Leste Brasileira é que a cada dia e meio, um dia sim e um dia não, uma nova igreja é aberta. Isso porque você é fiel e porque os recursos podem chegar e assim a obra vai avançando, pastor Josanã. Pastor Osmar, quem lhe conhece sabe claramente que você é um apaixonado pela missão da igreja. Isso move seu coração, move sua vida, move seu ministério. E a missão da igreja, ela não é apenas local. A missão da igreja não é apenas no território da União Leste Brasileira. A missão da igreja é o mundo. Deus mandou o seu Filho para morrer pelo mundo inteiro. Que mensagem você deixaria para a igreja, para as pessoas que estão nos assistindo, sobre esse compromisso de se envolver com a missão, não apenas aqui com os meus dons, mas com a igreja ao redor do mundo, através da minha fidelidade? Há 20 anos atrás, pastor, quando eu comecei o meu ministério, meu sonho era ser missionário na África. Mas não houve condições, outros foram em meu lugar. E hoje eu percebo que eu não preciso falar inglês ou preciso falar árabe para estar em outro país. Alguém pode ir por mim. Quando eu sou fiel, quando eu devolvo o meu dízimo, quando eu tenho o meu pacto com o Senhor, outro poderá ir para um lugar tão distante, porque Deus o preparou para isso. Deus lhe deu o dom de línguas, ele fala em outros idiomas, ele tem mais facilidade do que eu e ele pode ir. Então eu vejo que mesmo estando na minha igreja local, eu posso ser um grande evangelista dentro da minha família, em minha casa, na minha vizinhança, e eu posso colaborar para que outros, talvez mais preparados, possam ir. Eu vejo que nós podemos evangelizar muito mais com as nossas ofertas, porque elas podem ir além mar, elas podem ir para o Nordeste, elas podem ir para o Norte, ou seja, não há limites ou barreiras, nem de língua, nem de costumes e hábitos para o dinheiro. O dinheiro ele vai ser igual em todo lugar. Então eu vejo que há uma oportunidade tremenda daqueles que não são evangelistas, não são grandes pregadores, mas eles têm um potencial tremendo quando são fiéis em devolver a Deus os recursos que têm recebido. Você me lembrou agora uma citação de Ellen White. Ela disse que um homem de negócios estava feliz da vida, porque ele dizia: eu tenho dado o melhor pela causa de Deus, com minha vida, com os meus dons, mas enquanto eu estou dormindo, por causa da minha fidelidade financeira, tem alguém pregando o evangelho na China. Verdade. Enquanto eu estou dormindo aqui, o evangelho continua através do que eu faço pela minha fidelidade.
É verdade. Imagina, se eu fosse me empenhar para aprender chinês, quantos anos eu levaria para aprender chinês? Mas já existe alguém que fala chinês. E alguém já pode ir. Por que eu não posso financiar essa pessoa? Eu não posso pagar tudo, mas eu posso colaborar com a minha pequena parte para que outros possam fazer aquilo que eu demoraria anos para fazer. Não podemos esquecer, irmão, que Jesus voltará quando o mundo for alcançado. E a gente não pode ficar olhando para o bairro ou a igreja onde congregamos como o mundo. O mundo é muito maior. E nós precisamos de pessoas em todos os lugares do mundo. Se você não pode ir, ajude alguém que tem mais capacidade, talvez nessa área da linguística, ofertando. Seja fiel. E aí, Jesus voltará em breve. Pastor, muito obrigado. Você nos fez entender um pouco da missão da igreja na União Leste Brasileira. Mas nós queríamos entender um pouco da missão da igreja no Distrito Pastoral. Esses recursos que atendem a União, que atendem a América do Sul, que atendem a igreja ao redor do mundo, chegam também na igreja local, em muitos projetos. E um deles, nós falamos de Calebs, nós falamos de Bíblias para os batismos, falamos de estudo bíblico para a dupla missionária, mas há um projeto que tem nos chamado muita atenção aqui na União Leste Brasileira, que é o projeto Santuários de Esperança. E esse projeto consiste em pegar os recursos, dividir pelos distritos pastorais que estão iniciando uma nova igreja. Pastor Abraão, como esse recurso chegou no teu distrito, em que comunidade? Nos fala um pouco sobre essa comunidade, os desafios dessa comunidade que iniciou um projeto Santuário de Esperança. Ok, pastor Josanã. Olá, ouvinte. Que bom que você está participando desse programa e me sinto também muito feliz e honrado de estar aqui. De fato, nós tivemos a alegria de participar da construção de uma igreja na comunidade de Kingoma. Eu estava aqui ouvindo o pastor falando, o pastor Osmar, dizendo que ele tinha um sonho de ir lá para a África. E de fato, dias desses, ele esteve pregando na igreja de Kingoma. E esta igreja está inserida em uma comunidade de etnia africana, por isso o nome Kingoma. Né? Kingoma, de fato, tem essa origem. Escravos vindos aí da África se situaram aqui, trabalharam em engenhos de cana-de-açúcar na nossa região, mas depois, em uma espécie de fuga, estabeleceram um quilombola, né? um ambiente ali de refúgio para eles. Né? Hoje essa comunidade tem aí aproximadamente 3.500 habitantes, não só dessa etnia, naturalmente foi invadida por outras pessoas também da região, e de fato essa comunidade sofre de diversas carências, né? Água, saneamento básico, nós não temos ali também asfalto ou de fato um acesso fácil para a comunidade, transporte, além dos problemas também inseridos em toda a nossa região, drogas, prostituição e entre outros problemas, né? De fato é uma região muito carente, mas que tem sido ricamente abençoada aí com esse projeto que o senhor mencionou. E como o projeto Santuário de Esperança fez a diferença nessa comunidade? De fato, já havia um sonho muito bonito de uma igreja ali pertinho, chamada Caixa d'Água, de que a mensagem fosse fixada naquele lugar. Então, a princípio, um grupo de Calebs, do qual o pastor Osmar mencionou, fez uma série de trabalhos naquela comunidade. Até que, com o projeto Santuário de Esperança, começou-se a acreditar que mesmo numa comunidade extremamente carente, onde, de fato, pastor, as pessoas vivem de uma subsistência bem básica, alguns usam até recursos advindos da reciclagem de um grande lixão que tem na região, outros de uma agricultura bem rudimentar, onde vendem alguns produtos na feira mais próxima, alguns de fato são pedintes ali quando a gente passa com o carro. Então nessa realidade a igreja acreditou que seria muito importante que um santuário de esperança fosse construído, mas como? Sem recursos. Como em uma comunidade que não poderia também contribuir? É onde então entra o projeto Santuário de Esperança. Ali, com o apoio também de uma equipe vinda lá dos Estados Unidos, de voluntários da Maranata, né, uma organização sem fins lucrativos que viaja ao mundo inteiro também, com a finalidade de construir igrejas. Então, com esse apoio também foi possível comprar um terreno de 30 metros por 58 de fundo, custou ali na época R$30 mil, né? Foi um projeto ousado, já se investiu ali cerca de R$90 mil, e da organização
nós tivemos em duas etapas o apoio, chegando aí a R$ 33 mil de colaboração, tendo por base aí a Associação Bahia e também apoio da União Leste Brasileira, né? Então essa de fato foi a grande bênção. Hoje nós temos um bonito santuário de esperança ali, uma luz a brilhar naquela comunidade. Pastor, imagine se o sistema financeiro de administrar a nossa igreja, os recursos, fosse local, unicamente local. Se a igreja que pega os dízimos aqui, o dízimo fica aqui, a gente não divide para outras partes, a oferta que entra na igreja não vai para outro lugar. Esse recurso, você falou de mais de R$ 30 mil, que veio da associação, veio de várias igrejas na fidelidade através das ofertas. Que diferença para você como pastor dessa comunidade? Que diferença fez chegar esse recurso das ofertas de outras igrejas? Por que é importante a igreja ter essa maneira de dividir os recursos, não apenas ficar na igreja local? Deus tem mil e uma maneiras de realizar a sua obra. Mas eu entendo que através do projeto Santuário de Esperança, a obra em Quingoma avançou de maneira muito mais rápida do que seria de maneira esperando só o apoio de uma única igreja, né? Foi o apoio de recursos de membros de toda uma união, de todo um campo também, que foram possíveis proporcionar aquilo ali. De fato, demoraria muito mais tempo para que chegássemos ao ponto que estamos hoje em construção e também na proclamação do Evangelho ali. Então, eu creio firmemente que essa maneira como a igreja administra os recursos facilita fortemente para o avanço da pregação do Evangelho. De fato, enquanto o Evangelho chegava, já também estava se construindo uma casa de adoração. Isso fez toda a diferença. Fez a comunidade acreditar na seriedade desta igreja. E quando se viu também a unidade de irmãos, vindos inclusive de outro país, como o da América, unindo seus esforços para a construção, isso foi uma influência poderosíssima naquela comunidade. Dificilmente nós vamos encontrar alguém ali naquela comunidade hoje que não tenha ouvido falar de Missão Caleb, ou Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou ainda, quem sabe, uma igreja focada na comunidade com apoio até internacional, como da organização Maranata. Pastor, e que diferença essa igreja tem feito na comunidade? Eu soube de alguns projetos, compartilhe conosco. Sem sombra de dúvidas, aquela comunidade já não é mais a mesma. Quase que todas as pessoas, eu diria, tiveram algum impacto social ou ainda também espiritual em sua vida. Com o início ali do projeto Missão Caleb, cestas básicas foram distribuídas, visitas aos lares com orientação de saúde. Depois tivemos, com a chegada dos americanos para nos apoiar, nós tivemos ali uma série de aulas, de cursos para a comunidade, atendimento também na creche que existe ali. Tivemos também um projeto que a gente chama de evangelismo, na linguagem da comunidade, para ser feliz, esse é o termo que a gente usa. E ali, de fato, durante 3 meses, pessoas estavam na comunidade visitando lares, palestras sobre saúde, sobre família, sobre educação de filhos foram dadas, orientação contra o tabagismo, contra o álcool, contra drogas, e de fato isso fez a diferença. Por último, agora a gente teve ali uma grande feira de saúde. Tivemos aí centenas de pessoas atendidas na comunidade, recebendo orientações de fato para como viver melhor, como prevenção. Chamou-nos a atenção de gente que foi ali diagnosticado com problemas já, pressão alta e outras coisas, e imediatamente essas pessoas foram levadas para a unidade de saúde. Então, de fato, a igreja tem feito a diferença naquela comunidade. Amém. E nós estamos muito felizes em participar dessa história. Amém. Pastor Abraão, muito obrigado. Pastor Osmar, muito obrigado. Deus abençoe o ministério de vocês. Eu espero que você tenha compreendido de maneira muito clara o que é o projeto Guardiões da Esperança. Nós não queremos apenas dizer que uma parte dos recursos vai para o Santuário da Esperança. Nós queremos apresentar a igreja de Quingoma para você. Nós não queremos apenas dizer que uma parte dos recursos da igreja vai para a Missão Caleb. Nós queremos mostrar pessoas entregando a vida através da Missão Caleb. Ellen White diz, pela inspiração profética, Conselho sobre Mordomia, página 35, o povo de Deus é chamado para uma obra que requer dinheiro e consagração. Nesse momento eu quero convidá-lo mais uma vez a refletir na letra de uma música que vai falar sobre o sacrifício de Jesus e o amor que Ele tem ao morrer na cruz do Calvário e dar-nos salvação.
vez estou aqui para confessar-me a ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que eu tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos. Desfaze o que eu sou, refaze outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Nada que eu fizer por ti, tudo que eu tentar cumprir, toda lei que eu seguir, não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por seu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus, eu sou teu. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos. Desfaze o que eu sou, refaze outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti e que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Seja bem-vindo ao terceiro e último bloco do programa de lançamento Guardiões da Esperança. Eu espero que no teu coração tenha surgido aí na tua mente a pergunta: como eu vou ter acesso aos vídeos, como eu vou ter acesso ao material do Guardiões da Esperança, como eu vou saber essas bonitas histórias do que a igreja tem feito, como a igreja tem avançado?
É exatamente essa pergunta que queremos responder nesse terceiro bloco. Para isso, nós temos aqui um convidado muito especial, o pastor Luciano Salviano. Muito obrigado, pastor, seja bem-vindo. Nós o conhecemos há um bom tempo, já trabalha conosco na área da mordomia, bem conhecido dos líderes de mordomia cristã e atua como líder de mordomia na Associação Bahia. A nossa ideia, pastor, é fazer com que esse material dos Guardiões da Esperança, esses vídeos, essas histórias mostrando o envolvimento da igreja, chegue através da Semana de Oração de Mordomia, de 20 a 27 de fevereiro de 2016. Nós vamos ter uma semana muito especial e, dentre os sermões, a cada noite nós vamos apresentar uma história de como os recursos da igreja estão cumprindo a missão. Nos ajude a entender como fazer uma bonita semana de oração, como fazer uma semana de oração acontecer de maneira caprichada, de maneira bonita. Olá, pastor Josanã, queridos amigos que nos assistem. A Semana de Mordomia é realmente um momento bem especial para a igreja, realizada ali no primeiro semestre, no mês de fevereiro. E alguns passos, alguns cuidados, de fato, precisam ser tomados para que essa semana ela seja uma bênção para a igreja. O primeiro passo, eu diria, que seria a oração. Então, todo projeto na igreja não pode começar diferente. Então, todo líder de mordomia, pessoal envolvido, precisa começar desde já a orar pelo projeto. O segundo passo seria procurar o pastor e também a secretária da igreja para incluir na pauta da próxima comissão o assunto da Semana de Mordomia. Para quê? Para envolver os outros ministérios. A Semana de Mordomia não deve ter apenas o envolvimento do diretor de mordomia. Então, fazer a parceria com o Ministério da Mulher para montar uma boa recepção durante toda a semana, a diretora de escola sabatina para fazer um bonito programa de escola sabatina no sábado de encerramento, Ministério Infantil para passar uma história para as crianças ligado à fidelidade, os jovens para fazer um programa na parte da tarde, enfim, fazer essa parceria com os demais departamentos a fim de que a semana tenha o envolvimento de todos os ministérios da igreja. Um terceiro passo seria convidar bons pregadores para essa semana. E para isso precisa de antecedência, ou seja, os bons pregadores têm uma agenda cheia, então é necessário haver essa antecipação. E um outro passo seria, então, agora, fazer a inscrição das pessoas para realizar, aquelas que vão realizar a jornada, tendo em vista que a semana de oração do próximo ano será com base no Seminário de Enriquecimento Espiritual número 4. Então, aqueles que desejarem fazer a jornada, então precisam fazer uma inscrição. Então, o líder de mordomia precisa já começar a fazer essas inscrições para aquelas pessoas que vão fazer a jornada. E, por fim, deixar então que Deus o use, usando assim a criatividade, inovando, para que a semana de mordomia de fato seja uma bênção para toda a igreja. Então, há muitas pessoas nos ouvindo agora que não estão ligadas ao departamento de mordomia da igreja local, mas de outras áreas. Todas podem se envolver na semana, todas podem participar. Certamente. Eu diria que todas devem participar. Afinal de contas, tudo o que acontece na igreja é para benefício de todos. Então, todos os departamentos, ministérios, oficiais da igreja precisam dar as mãos. Da mesma forma, quando houver uma semana de jovens, uma semana, um calvário, enfim, todos precisam estar unidos. Isso chama-se evangelismo integrado. Todos unidos num só propósito. Então, me deixa entender um pouco. Os sermões terão como base o material da jornada espiritual, mas o título da semana vai se chamar Guardiões da Esperança e a cada dia vai ser apresentado um testemunho de como a igreja usa os recursos das vidas que estão sendo transformadas. Então, na sua opinião, qual a importância de testemunhos na semana de oração de mordomia? Pastor, os testemunhos têm um lugar todo especial em uma programação de igreja e principalmente numa semana como esta. Os testemunhos têm um poder tremendo, tanto quanto os sermões, porque uma experiência vivida por um servo e uma serva de Deus, contado para a igreja, traz de fato muitos benefícios espirituais para aqueles que estão ouvindo. Então, o testemunho
de pessoas que tiveram uma experiência profunda com Deus, finda impactando a vida daqueles que ouvem e fazendo com que aquelas pessoas que estão passando por necessidades ou situações semelhantes, elas possam ver que para elas existe solução também, para elas o caminho está bem claro através do testemunho daquela pessoa que acabou de contar a sua experiência que teve com Deus. Pastor, em um dos dias da Semana de Oração, nós vamos mostrar o testemunho de um capelão. Uma parte do recurso dos dízimos vai para pagar o capelão que atua na escola. Toda escola precisa ter um capelão, porque a escola não é apenas para ensinar matemática, geografia, história, mas também para apresentar Jesus. Mas essa vai ser uma história mostrada no vídeo, através do projeto Guardiões da Esperança. Como a igreja local pode levantar testemunhos da igreja local, do uso que a igreja tem feito dos recursos, da fidelidade, como o diretor de mordomia pode levantar testemunhos locais para a Semana de Oração? Os testemunhos em vídeo são uma bênção, né? E tem abençoado muito a nossa igreja, as histórias marcantes do Provai Verde, das semanas de mordomia, mas existem também testemunhos locais, pessoas que estão ali, que tiveram experiências e que muitas vezes elas não são estimuladas a contar suas experiências com Deus. Então, os melhores testemunhos, pastor Josanã, que eu já descobri até hoje, eu consegui descobrir através das minhas visitas pastorais. Então, através da visitação, sempre nós encontramos pessoas que tiveram experiências com Deus, experiências profundas, marcantes, e essas pessoas precisam testemunhar para a igreja daquilo que elas experimentaram. E através do seu testemunho, certamente, ela vai estar ajudando outras pessoas que ali estão, que passam por situações semelhantes. Então, a visitação é importantíssima para encontrar esses testemunhos e colocá-los durante a semana de mordomia. Pastor, você participou de todo o projeto de lançamento, a elaboração do projeto Guardiões da Esperança. Na sua opinião, qual é a importância desse projeto para as igrejas do campo que você cuida, para as igrejas da União Leste Brasileira? Pastor, eu diria que esse projeto tem sido uma bênção, porque ele tem mostrado para a igreja o verdadeiro princípio, visão do Departamento de Mordomia Cristã, que não é dinheiro, é levar a igreja a um crescimento espiritual, promover na igreja um movimento espiritual dinâmico, a fim de que a igreja ela seja mais unida, seja mais amorosa, mais altruísta, mais missionária e mais fiel para vermos logo o Senhor Jesus Cristo voltar. Através desse projeto, a igreja tem visualizado o verdadeiro objetivo da mordomia, que é levar uma igreja a uma experiência mais íntima com Deus e assim sermos mais fiéis, para que quando Jesus voltar, possamos ouvir de sua voz a melodiosa palavra que está na Bíblia: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Amém. Entra, pois, no gozo do teu Senhor. Amém. Pastor Luciano, muito obrigado por seu envolvimento com esse ministério, por seu envolvimento com o projeto Guardiões da Esperança, por sua participação aqui conosco. Deus abençoe o seu ministério. Amigo, eu espero que você tenha sentido no teu coração esse desejo de se envolver com esse projeto Guardiões da Esperança. Nós queremos que você, através dos vídeos que vamos apresentar, seja tocado pela seriedade e o compromisso da igreja para o cumprimento da missão. Se nós pudermos resumir o que você entendeu aqui você precisa começar a programar, planejar tua semana de oração. Nessa semana, você vai, através do canal de vídeos da União, youtube.com/lestetv, ter acesso a esses vídeos. E vamos apresentar a cada dia da semana um novo vídeo para você apresentar na tua igreja, para que a igreja possa entender de maneira muito clara como os recursos da igreja são usados. Você vai ver o último vídeo dessa nossa programação, que é o vídeo do que a igreja faz com seus recursos que chegam à TV Novo Tempo. Talvez você não saiba disso, mas uma parte do dízimo que você devolve na igreja
vai para o cumprimento da missão através do Ministério da TV Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, que tem sido uma bênção na América do Sul. Ouça com atenção esse vídeo e entenda o que a Novo Tempo faz com os recursos que chegam lá. Eu gosto de dizer que a Rede Novo Tempo de Comunicação, incluindo aí a TV Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo e o trabalho que também realizamos na web, nós exercemos um trabalho de apoio a tudo aquilo que a nossa igreja realiza como organização, de todos os seus departamentos. Desde que a Voz da Profecia chegou no Brasil, nós temos os meios de comunicação sendo usados para a pregação do Evangelho. A Rede Novo Tempo é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a gente pode dizer que esse crescimento é graças à Igreja, graças ao poder de Deus dirigindo essa Igreja. A TV Novo Tempo, a Rede Novo Tempo de Comunicação, nasceu e cresceu em um sistema de dependência de Deus. E Deus tem atuado na Rede Novo Tempo de Comunicação e na TV Novo Tempo através da fidelidade dos membros da igreja. E a Rede Novo Tempo de Comunicação, ela é uma das agências que é mantida pelo Santo e Sagrado Dízimo. E graças à fidelidade dos nossos irmãos, a Novo Tempo está no ar, a Novo Tempo está expandindo o seu sinal, a Novo Tempo está distribuindo estudos bíblicos gratuitos a todos aqueles que nos acompanham pela rede, pela TV, pela rádio, pela internet. Portanto, quando o membro dizima, ele tem que ter a consciência de que ele está contribuindo para todas as áreas de evangelismo da igreja e também para a Rede Novo Tempo de Comunicação. Você gostou? Então entenda que esses vídeos que você assistiu é apenas uma parte do vídeo que você vai ter durante a semana de oração. Eu espero que você tenha aproveitado. Quero te agradecer por teu envolvimento, por tua participação e quero desafiá-lo a compartilhar conosco ideias. Escreva, diga o que você vai fazer na tua semana, como você vai usar esses vídeos, o que você achou dessa transmissão, o que você entendeu da nossa proposta. Nesse momento nós queremos encerrar com uma música que mais uma vez vai falar ao teu coração e te desafiar a se envolver mais e mais com a missão de Deus nessa terra. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado. Inexplicável vontade de chorar, vontade de sentir que tenho teu perdão, incontrolável vontade de mudar, vontade de viver a vida em retidão. Eu não consigo
ajuda a